Olá pessoal, tudo bem? Nono ano? Bom pessoal, vamos fazer aqui a nossa última aula de ciências desse ano de 2020, né? A gente vai trabalhar nessa aula a apostila toda do mês de dezembro, né? Porque o nosso mês ele é um pouco mais curto, né? Mês de dezembro. Então a gente vai fazer a nossa última aula de ciências desse ano de 2020, que é a respeito de astronomia e cultura. Okay? Vamos falar do nosso sistema solar, de alguns componentes e vamos ver as influências, né, que todos esses corpos celestes, todos esses componentes que a gente tem aí no nosso sistema solar, no nosso universo, interfere na vida das pessoas, na vida dos seres humanos, ok? Então vamos lá. O nosso sistema solar, né, como muitos conhecem, ele é formado por planetas, asteroides e cometas, ou seja, são seres celestes que giram em torno de uma estrela maior, que é o nosso Sol, ok? Então, a gente tem vários planetas, né, muitos conhecidos aí, né? A gente tem os 4 primeiros, depois a gente tem os 4 últimos, a gente tem os asteroides, a gente tem os satélites, a gente tem cometas, tudo isso daí gira em torno da nossa estrela maior, que é o Sol, beleza? Cada um desses corpos celestes, né, eles mantêm a sua órbita, ok? Tanto é que vocês podem perceber que desde quando a gente conhece, né, o nosso sistema solar, quando a gente começa a estudar, a gente vê os planetas todos alinhadinhos, certo? Isso daí é uma órbita que mantém, né, o planeta como se fosse num caminho, num rumo certo. E o que faz isso acontecer? É a força da gravidade, né, que é a força gravitacional que é exercida ali, né, pelo astro, pelo planeta no caso, tá? Por exemplo, aqui na Terra, né? A gente tem a força gravitacional que nos prende aqui na Terra, certo? É por isso que a gente não flutua, por isso que a gente, né? A gente fica preso, né? Porque a Terra, ela tem uma força que tende a puxar tudo para ela, né, tende a puxar tudo aquilo que tem massa, né, para o seu centro. Isso é uma força gravitacional. E é graças a essa força gravitacional, né, que a gente mantém essa órbita aí ao envolto da nossa estrela maior, que é o Sol, ok? A gente vai começar a falar especificamente um pouquinho de cada coisa, beleza? Vamos falar de planetas, vamos falar um pouquinho do Sol, algo de estrelas, de cometas, de asteroides, certo? A gente vai falar um pouquinho, né, das características de cada coisa que a gente tem aí no nosso universo, beleza? Os corpos celestes, né, a Lua, os planetas, os asteroides, o Sol, as estrelas, elas possuem características diferentes, beleza? Cada uma tem sua particularidade. Eu acho que todo mundo consegue identificar isso daí. Dentro disso, a gente tem duas principais características, que são os astros luminosos e os astros iluminados, ok? A gente pode classificar todos eles aí dentro dessas duas grandes características. O que são astros luminosos? Possuem luz própria. Exemplo, as estrelas, tá? Não se esquecendo que o Sol também é uma estrela. E a gente tem os astros iluminados, que são aqueles que não têm luz própria, porém eles recebem luz daqueles astros luminosos, no caso, o Sol, tá? Quem são esses astros que têm que ser iluminados? Os planetas, satélites, cometas, asteroides, beleza? Então, esses não têm luz próprias, mas ele recebe a luz de seres que são luminosos, tá? Dentro do universo, a Terra, né, a gente está dentro, né, de uma galáxia bem conhecida, né, que é a Via Láctea, que dentre, né, é a que a gente vive dentre milhões que existe no universo, ok? É como se a Terra ficasse na beiradinha, bem na beiradinha, né, a gente chama de periferia da Via Láctea e todos os astros, né, giram aí em torno do Sol, que é a nossa estrela maior, que eu tô falando desde o começo da aula. Eu acho que todo mundo sabe, né, que a nossa galáxia aí recebe o nome de Via Láctea, beleza? Falando um pouquinho do Sol, né, o Sol, ele é muito, muito grande, tá? Eu peguei essa imagem ilustrativa só pra gente ter um comparativo do tamanho dele com os planetas que a gente tem aqui na Via Láctea, né, na nossa galáxia. Olha lá, em comparação à Terra, olha o tamanho dele, tá? Ele tem 100 vezes o tamanho do nosso planeta. E a distância que ele fica de nós é de aproximadamente 149.600.000 quilômetros. É logo ali,
né? Brincando, é muito, muito longe, certo? Então, pela essa imagem aí, vocês conseguem ver, né, a proporção, né, de tamanho, como ele é grande em relação, né, ao restante dos outros planetas aqui da nossa galáxia, certo? Lembra que eu falei da força gravitacional? Essa força gravitacional, ela mantém a órbita dos planetas, que é como se fosse um caminho, né, que os planetas percorrem e ficam girando ali em torno do Sol, tá? Esse movimento recebe o nome de translação, que muitos já conhecem, né, que a maioria de vocês já estudaram, né, lá nos anos iniciais e também um pouquinho lá no 6º ano, né, 7º ano, tá? Esse movimento, né, que os planetas fazem em torno do Sol, vamos focar mais no nosso planeta Terra, né, recebe o nome de translação e leva em torno aí de 365 dias, né, que é o nosso famoso ano. E dentro desse ano aí a gente tem as 4 estações, depende, né, certinho para onde ele está virado, o eixo que ele está fazendo, ok? Então, todo esse movimento que ele faz aí em volta do Sol é chamado de translação, que leva em torno de aproximadamente 365 dias. Em torno por quê? Porque não é cravado 365 dias, né? Eles somam também algumas horas. Tanto é que a cada 4 anos, cada 3 anos, a professora não lembra agora, a gente tem o ano bissexto, né? Que é aquele ano que tem 366 dias, tá? Então, quando a gente soma essas horas, né? Aí a gente tem o ano bissexto, que não é de 365 dias, e sim 366 dias, ok? Dentro do sistema solar, os planetas, eles também são classificados de 2 formas. A gente tem os planetas rochosos, que são aqueles 4 mais próximos do Sol, e a gente tem os planetas gasosos, que são aqueles mais afastados, tá? O que separa os planetas rochosos dos gasosos é o cinturão de asteroides, que a gente vai ver ali um pouquinho mais para frente, tá? Mas só por enquanto, né, de início, vocês precisam saber que os planetas rochosos são os 4 primeiros, mais próximos ao Sol, e os gasosos são aqueles um pouco mais afastados, tá? Caracterizando eles melhor, os rochosos, né, eles recebem esse nome justamente por causa da superfície rochosa que ele tem uma densidade alta, tem relevo definido, e eles estão ali bem próximos do Sol, o que permite uma temperatura que pode possibilitar a vida, né? O caso do nosso planeta Terra. Se vocês observarem ali na imagem, ó, a Terra fica afastada do Sol, porém nem tanto quanto, né, Júpiter, Saturno, Netuno, que as temperaturas são um pouco amenas, né? É como se fosse mais frio, porque os raios solares não chegam com tanta intensidade, ok? E a gente tem os planetas gasosos, eu utilizei a mesma imagem, tá? Só para vocês entenderem aí que são os 4 últimos ali em relação ao Sol, tá? Eles têm uma superfície gasosa, por isso que receberam essa classificação. Densidade dele é baixa, relevo também é bem constante, tá? E eles ficam distante do Sol, que faz a temperatura, né, ser um pouco mais fria, impossibilitando, né, aí a vida, né, que fica um pouco mais difícil, ok? Então, os 4 primeiros são os rochosos e os 4 últimos são os gasosos. Os planetas anão, né, que a gente tinha até então, que o Plutão, né, fazia parte aí dos nossos planetas, e até depois ele foi desconsiderado porque ele era um planeta que não se encaixava nas características de um planeta, e ele foi considerado como um planeta anão, junto com esses outros aí, tá? Eles são bem pequenos, né, eles também orbitam ao redor do Sol, mas não são dominantes, né, onde ali eles ficam localizados. Eles não possuem as características de um planeta para ser considerado em si um planeta. Nessa imagem aí, vocês conseguem perceber o tamanho lá daquele planeta Mercúrio, ó, que tá lá, parece que tá de imagem de fundo, né? O tamanho de Mercúrio e o tamanho de Plutão. Tá vendo como que o Plutão é bem pequenininho, tá? E a gente também tem esses outros planetas anão aí, Eris, Ceres, Makemake, Haumea, tá? Então é só para vocês terem uma comparação de como eles são bem pequenininhos em relação aos outros planetas, né? No caso de Mercúrio, que é um planeta consideravelmente pequeno, Plutão é bem pequenininho também. Por isso eles são considerados aí planetas anão, certo?
Asteroides, vamos falar um pouquinho dos asteroides. Lembra que eu falei para vocês que ali o que separa os 4 planetas rochosos, os gasosos, a gente tem ali um cinturão de asteroides, tá? Dá para vocês perceberem bem certinho ali, ó, separando ali os planetas, os 4 planetas rochosos, os 4 planetas gasosos. Ali depois de Netuno a gente também tem outro cinturão, certo? Mas o que é esses cinturões de asteroides, né? São corpos rochosos, né, que metálicos que também orbitam aí ao redor do Sol, tá? A massa é bem pequena, né? E como a gente às vezes vê em filmes aí, né? Tipo, tá caindo um asteroide, tá indo um asteroide em direção não sei do que, é porque às vezes alguma força exerce ali e tira eles da órbita deles, né? E eles acabam pegando a órbita de outro corpo celeste, pode ser um planeta, pode ser um satélite, enfim, tá? Mas é como se fosse pedaços de pedras, pedaços rochosos mesmo, que ficam também ali na órbita do Sol, certo? Falando um pouquinho dos cometas, os cometas eles já são corpos bem pequenininhos, assim, pequenininhos não, né? São pequenos, vamos falar assim, e eles têm na sua constituição gelo, poeira e alguns fragmentos de rocha também. Esses cometas, eles podem ser de duas formas. Eles podem ser periódicos e não periódicos. O que é uma coisa periódica? É algo que acontece de vez em quando, acontece com frequência, vamos dizer assim, tá? Como exemplo, peguei para vocês, trazer aqui para vocês o cometa Halley, né? Que ele é muito famoso, tá? Vira e mexe aí, ele passa pela nossa órbita, né? Passa pela órbita do planeta. Vira e mexe de uma forma engraçada, tá, pessoal? Ele passa aí a cada 76 anos, tá? Se eu não me engano, a última vez que ele passou foi na década de 80, né? Então, vamos fazer as contas aí para ver quando que ele vai passar. Vai demorar um pouquinho ainda, certo? Mas é como se ele, a cada 76 anos, ele passasse, né? E a gente daqui da Terra consegue enxergar ele. E os não periódicos, né, são aqueles que entram no sistema solar, né, e vão para o espaço interestelar, que é como se fosse um material existente entre as estrelas. É como se eles não voltassem. Eles podem passar e não voltam, né? Diferente aí dos cometas que são periódicos. Aí falando um pouquinho agora das estrelas, né, elas são como se fossem umas esferas de plasma, né, que tem gases na sua constituição, elas produzem luzes porque elas são seres luminosos, né, por um processo chamado de fissão nuclear, tá, que é a transformação de hidrogênio em hélio e depois acaba se transformando em outros tipos de materiais ou de elementos aí um pouco mais pesados. A estrela é como se ela tivesse um ciclo de vida, tá? Ela surge, ela fica durante um tempo e depois é como se ela morresse, é como se ela sumisse, tá? Onde que surgem essas estrelas? Nas chamadas nebulosas, que é como se fossem umas nuvens de poeira, né, que contém alguns tipos de elementos, gases, hidrogênio, certo? Esse primeiro, né, ciclo, né, o primeiro estágio da vida que a gente fala de uma estrela, é como se houvesse um colapso, né, entre átomos aí, que vai aumentar a temperatura e vai surgir ali aquele corpo, né, brilhoso, aquele corpo luminoso. Depois ela vai para o seu segundo estágio, que é quando a estrela está naquele, né, brilhando, né, quando ela se estabiliza, acho que é a palavra certa, é quando ela estabiliza o seu núcleo. E aí ela vai para o terceiro estágio, né, que é quando ela, é como se o combustível dela acabasse e ela deixasse de brilhar. Eu coloquei aí uma imagem, né, para vocês verem, né, como que ela nasce, aí ela vai para o período onde ela fica estável e depois é como se ela sumisse, como se ela perdesse o combustível dela, né, e deixasse aí de existir. É como se fosse um ciclo de vida, né? Todo ser humano, todos os seres vivos têm um ciclo de vida, né? Vamos se dizer que a estrela também tem um ciclo de vida? Vamos acreditar nisso? Olha que interessante, tá? Mas a gente tá falando, né, de tudo isso daí, de todos os corpos celestes, do Sol, dos planetas e tal. Mas como que surgiu, né? Como que surgiu tudo? Como que surgiu o universo? Como é que a gente tá aqui? Como é que a professora tá aqui gravando uma aula para vocês a respeito, né, do nosso planeta? A gente tem algumas teorias. Eu separei duas para falar para vocês aqui. As teorias que são as teorias mais aceitas, no caso, tá? Primeira teoria, que eu acho que todo mundo já ouviu falar, que é a teoria do Big Bang, né? Que é aquela teoria da explosão, certo? Nessa teoria, eu coloquei certinho ali no texto, porque eu queria que vocês entendessem bem certinho como que é essa teoria.
Olha lá, a teoria propõe que o universo surgiu a partir de uma singularidade, né? Um ponto com densidade, temperaturas altas, que vem se expandindo há aproximadamente 13,8 bilhões de anos. A professora quer dizer, então, que o processo de formação do universo ainda está acontecendo? Sim, algumas teorias afirmam que sim, né? Que o universo, ele está acontecendo sim, certo? Ele ainda está se expandindo. E a gente está, né, numa fase dessa expansão aí do nosso universo. Ok? Então, nessa teoria do Big Bang, né, que seria a explosão, né, que é como se tivesse uma matéria que ela explodisse, né, uma matéria muito concentrada e ela se partiu em vários pedaços. E esses pedaços começaram a se afastar, né, e aí começou todo o processo aí de formação do universo, que é essa explanação. Então, por isso que fala que o universo está em explanação ainda depois de tanto tempo passado, ok? E nessa formação, né, do universo, a Terra se formou há aproximadamente 4,6 bilhões de anos atrás, certo? E uma das primeiras, né, ideias, né, da constituição do nosso planeta foi a formação da atmosfera, que é a camada gasosa que envolve, né, o nosso planeta, tá? Ela tem aproximadamente cerca de 1.000 quilômetros de altitude, né? E é uma mistura de vários gases, né? Principalmente nitrogênio, tem o oxigênio, né, que a gente respira, e vários outros gases. Coloquei uma imagem aí para vocês, que essas são as camadas da atmosfera que a gente tem, que vocês, inclusive, já devem ter visto aí lá no 6º ano, beleza? E essas especificidades, né, que eu tô falando para vocês, né, das características ali, principalmente da atmosfera, né, que contém o oxigênio, né, que mantém, que é um dos elementos essenciais para a nossa vida, junto com outras, é que dão a constituição, que constituem as condições, né, para o desenvolvimento da vida, certo? Até então, certo? Só o planeta Terra teria essas condições e nenhum outro teria condições aí para manter, né, formas de vida, né, pelo menos não formas de vidas complexas, né, como a gente tem aqui no nosso planeta. Até então, né, até na data de hoje que a professora está falando isso para vocês, não se encontrou, né, vida em outros planetas aí, ok? E a outra teoria que eu separei para falar para vocês, né, que também é muito ampla, que é a teoria do criacionismo, né, que é quando Deus criou, né, todas as coisas, tudo e todas as coisas. Quem difunde essa teoria, né, é a Bíblia, né, que fala aí que Deus criou todas as coisas, beleza? Então tem essas teorias aí que são as mais conhecidas e as mais comentadas, tá? Dentro dessa cultura aí da astronomia, né, as pessoas, né, as sociedades, assim, de uma forma geral, né, há muito tempo elas começaram a utilizar esses corpos celestes para algumas coisas, certo? Por isso que se torna um pouco cultural, principalmente para viagens, né? Antigamente, quando a gente não tinha algumas tecnologias que a gente tem nos dias de hoje, utilizavam-se o Sol, né, para viagem, utilizavam-se as estrelas para navegação, né? Utilizavam também alguns, né, desses corpos celestes aí até na cultura de plantio, né? Plantio de alguns tipos de cultivo de agricultura, né? Algumas representações religiosas que existem até nos dias de hoje, ok? Então, olha, no textinho que a prof colocou lá, desde os primórdios da sua existência, a espécie humana se fascinou com a beleza e os mistérios do universo. E desde então, né, utiliza a astronomia em diversas atividades, né, que variam aí de acordo com as culturas locais, né, de acordo com cada cultura, né, vocês podem perceber que como se diz, algumas sociedades acreditam em algo, outras já não acreditam e acreditam em outras diferentes. Então, isso depende da cultura local de cada um. Né? Trouxe de exemplo aqui, ó, que muitos acreditam que a Lua tem grande influência na hora do plantio e da colheita,
tá? Tipo assim, lua nova é ótimo para plantar, lua cheia é ótimo para colher, e assim sucessivamente, né? Existem essas culturas aí que acreditam e também existem pessoas que não acreditam. Outra também bem interessante, parte de cosmética aí para as mulheres, né, de cortar cabelo. Quem nunca escutou, né? Tem que cortar na lua nova, tem que cortar na lua cheia, porque se cortar na lua minguante, o cabelo vai secar, vai cair tudo. Ou seja, são culturas à base, né, desses corpos celestes, né, que a gente tem aí do nosso universo. E a influência que ela tem na nossa sociedade, principalmente nos dias de hoje, é muito grande, né? Por exemplo, algumas construções, né, dos seres humanos foram criadas a partir da observação desses corpos celestes. Por exemplo, o GPS, né, que é uma tecnologia muito grande, né, que a gente tem aí, que se permite, né, localizar aí por meio de um satélite, né. Daí eu coloquei de exemplo para vocês ali, o Google Maps, o Waze, o Smartwatch, né, que é a partir são das tecnologias, né, que a gente conseguiu avançar aí na observação desses corpos celestes, ok? E falando em tecnologia, né, a gente não pode falar, né, da exploração, né, que as pessoas têm, né, essa vontade de descobrir o que tem lá fora, o que tem fora do planeta Terra, né, dos outros planetas, querer conhecer, né, então assim, tem ganhado, né, um impulso muito grande há muitos anos atrás, né, e ainda continua, né, que é querer explorar, né, que é a exploração espacial, inclusive contribui demais para a ciência, né, cada descoberta, cada pesquisa nova, né, cada avanço tecnológico, isso contribui cada vez mais aí para nossa ciência, beleza? E daí, então, né, a gente tem, o homem ele tenta investir cada vez mais para conhecer cada vez mais longe, né? E como que a gente consegue observar, né, algo tão longe? Uma das coisas mais interessantes, né, que surgiram aí, que não é tão, assim, recente, mas que a gente consegue observar, inclusive a gente consegue até construir, que é o telescópio, né, que é aquele instrumento que a gente consegue observar bem longe, né, a gente consegue ver algumas estrelas e até alguns planetas, né, utilizando aí, dependendo ali do tamanho, né, do telescópio. E por falar em telescópio, eu trouxe o mais famoso telescópio, eu acho que a gente tem aí nos dias de hoje, né? Que é o telescópio Hubble, né? Que ele foi lançado no espaço lá no ano de 1990, ou seja, já faz bastante tempo, né? Já vai para 30 anos, né? Ou seja, lá atrás, né? Alguns anos atrás, eles já conseguiram uma tecnologia muito grande de lançar um telescópio que ele consegue fazer fotos, né, do universo na onde o homem não consegue ir ainda, certo? Então ele faz foto, manda para a base central aqui no nosso planeta, né? E as pessoas, né, que estudam, né, no caso a NASA, estuda, né, olha as imagens, observa coisas que a gente não conseguiria observar aqui da Terra, tá? Existem outros telescópios mais modernos já, tá? Mas o Hubble ficou conhecido porque ele foi um dos primeiros a ser lançado no espaço. E a partir dele deu um avanço gigante na nossa tecnologia. Coloquei aqui algumas descobertas, né, feitas pelo Hubble, tá? Vou deixar aqui, vou falar de algumas, depois vocês leiam outras aí, tem várias coisas interessantes, né? Por exemplo, conseguiu imagens detalhadas de nebulosas, né, que é aquela onde surgem as estrelas, onde nascem as estrelas, gerou imagens de mais de 1.500 galáxias. Lembra lá no comecinho da aula que eu falei que existem infinitas galáxias, né, no nosso universo? Visão em tempo real de uma colisão de um cometa com o planeta Júpiter, né? Localizou CO2, né, que é dióxido de carbono, na superfície de um planeta. E várias outras coisas aí foram capturadas pelo telescópio Hubble, né? E também a detecção aí de buracos negros, ok? Separei também algumas imagens bem famosas aí, né? Feitas também pelo telescópio Hubble. Por exemplo, essa primeira aí pertence à constelação de Sagitário, né, que está a cerca de 3.000 anos-luz da Terra e foi conseguida, né, a partir aí do telescópio Hubble. Outra imagem, né, a galáxia em espiral, né, que fica também a 2,54 bilhões de anos-luz da Terra, ou seja, muito longe, e ele conseguiu aí captar e enviar essas imagens aí para as pessoas estudarem, né, para elas terem conhecimento aí, né, conhecimento visual pelo menos. Infinidade de galáxias, tudo isso daí são fotos feitas pelo telescópio Hubble,
tá? E eu coloquei aqui também, né, algo que é muito curioso, né, que as pessoas têm muita curiosidade, que é o buraco negro, tá? O que seria um buraco negro? É como se fosse um espaço, uma região do espaço com um campo gravitacional muito, muito grande, né, que a luz consegue escapar dentro dele, nem a luz consegue escapar dentro dele, certo? Essa gravidade, ela comprime a matéria até que não haja mais espaço entre os átomos, certo? Então, esse é o famoso aí, buraco negro, que aparece tanto em filmes, tá? Até vou deixar uma indicação de filme para vocês assistirem. Não sei se vocês já assistiram, mas o filme chama Interestelar. É um filme muito bacana. Ele é um filme bem futurístico, ele é um filme de ficção científica, já vou deixar claro, mas ele tem todo o embasamento, assim, por trás do roteiro, né, das gravações, enfim. Quem não assistiu, assiste porque vale muito a pena. É muito interessante esse filme. Ok? Bom, pessoal, essa é a aula de hoje. Qualquer